Olá, pessoal. Então, nós vamos começar a nossa primeira aula desse curso, que nós podemos chamar de uma introdução, uma revisão de conceitos que vão da teoria geral do direito a uma parte da teoria geral do processo. Então, na realidade, as primeiras aulas desse curso, ele busca fazer uma conexão de alguns conceitos que vocês já viram, provavelmente, né, em outros semestres, sobre a matéria normalmente denominada de teoria geral do direito e teoria geral do processo. Eu vou tentar fazer uma conexão de alguns conceitos que entendam de uma forma um pouco mais direcionada ao estudo do processo civil. Né? Então, nós vamos partir de conceitos, por exemplo, né? Vamos dar início, de conceitos que, com certeza, vocês têm a concepção, já têm a ideia, né? Do que é direito objetivo. Né? Indo adiante da explicação, nós vamos chegar a uma concepção do que é direito subjetivo, né? A partir da ideia de direito subjetivo é que nós vamos encontrar, então, aquilo que se chama de uma qualificação dos direitos subjetivos e tentar introduzir o assunto na teoria geral do processo. Então, em termos de direito objetivo, o que significa direito objetivo? Né? É aquele direito visto como objeto. Na realidade, o direito objetivo pode ser, de uma forma muito simples, denominado de um conjunto de normas, né? Conjunto de normas estatais, podemos acrescentar, né? Conjunto de normas estatais, nós estamos no Brasil, né? Então, conjunto de normas estatais que tem como objeto, ou como objetivo, ou como finalidade, reger a vida em sociedade. Né? Dentro desse conceito, então, visto a norma como objeto, obviamente nós estamos dando um conceito do chamado também direito abstrato. Né? É uma fórmula necessária, inventada pelo ser humano, né, pelo homem, uma forma de organização social. Né? Se estabelecem regras que, de alguma forma, têm a finalidade de reger as relações entre os cidadãos. Né? E nós vamos ver também que um pouco mais adiante, na história do direito, também reger a vida dos cidadãos perante o Estado e Estado perante os cidadãos. Tá? Então, o direito objetivo, ele tem como finalidade reger essa vida que nós chamamos de vida de relação em geral. Tá? Então, nós podemos dizer que esse direito objetivo, tendo esta finalidade, ele pode ser classificado segundo o seu objeto de regência. Tá? Claro que nós encontramos muitas classificações, e aqui eu estou simplificando o assunto para vocês, naquilo que nos interessa em termos de estudo de processo civil. Né? O direito objetivo, portanto, ele pode ser classificado em direito objetivo material e direito objetivo formal. Né? O direito objetivo material é aquele que tem como objeto de regência a vida de relação entre os cidadãos e entre os cidadãos e o Estado. Né? Mas o Estado, é importante que vocês desde já anotem isso no caderno, né? O Estado, dentro dessa concepção material do direito objetivo, a relação do cidadão com o Estado, mas o Estado no exercício das funções típicas de administração ou a função típica de legislativo. Né? Ou seja, voltando então, o direito objetivo, como um conjunto de normas, ele encontra uma classificação segundo o seu objeto de regência.
E essa classificação, né, nos permite concluir o que é direito objetivo material, segundo o objeto a que se destina essa regência. Portanto, o objeto de regência para a conceituação de direito objetivo material seriam as relações jurídicas, as relações entre os cidadãos e entre o cidadão e o Estado. Mas o Estado, no exercício da função executiva, na função administrativa típica, ou o Estado na função legislativa típica. Ao lado do direito objetivo material, nós encontramos o direito objetivo formal. E o direito objetivo formal é, então, aquele conjunto de normas abstratas que tem como objeto de regência exatamente as relações entre os cidadãos e o Estado, mas o Estado no exercício da função jurisdicional, ou seja, reger as relações entre o cidadão e o Estado juiz. A partir dessa classificação, eu já coloquei inclusive no esquema para vocês perceberem, né? Nós temos aquilo que a gente também classifica ou também define como plano de aplicação primária do direito e plano de aplicação subsidiária do direito. A nossa aula, né, a nossa aula atual, ela vai exatamente nos preparar, né, tentando explicar o que acontece no plano de aplicação primária do direito. Ao passo que, na sequência, né, quando nós ingressarmos já então no estudo do processo civil, o processo como relação formal, como relação processual, né, onde já figura esse sujeito chamado juiz, do exercício da função jurisdicional, nós chamamos de plano de aplicação subsidiária do direito. Tá? Então, ficando no plano de aplicação primária do direito, que é regido, né, esse plano, ele funciona, ele tem regência pelo direito objetivo chamado material. Por exemplo, o Código Civil, né, o Código Civil, ele atua normalmente no plano de aplicação primária do direito, regendo as relações entre pessoas, ou tratando da pessoa, a pessoa natural, a pessoa jurídica, o nascimento, né, o casamento, nós tratamos dos contratos, nós tratamos da sucessão, né? Então, nós tratamos, e quando eu falo tratamos, estou falando o objeto de regência, né, da norma material, né, trata dessa vida de relação que surge e se extingue, né, por simples incidência da norma. A norma, claro, a norma abstrata, que regendo de uma forma hipotética, faz com que as consequências jurídicas, em que pese abstratas, sejam suficientes, é aí o ponto importante, sejam suficientes para reger, né, as relações da vida em sociedade. Né? O Código Civil, né, tratando nesses elementos que nós acabamos de citar, né, ele estabelece, por exemplo, que o nascimento com vida, né, é um fato que traz a consequência jurídica de surgir, né, a pessoa natural. Quanto à pessoa jurídica, né, então nós temos um estabelecimento também, nós temos uma norma estabelecendo que um conjunto de duas ou mais pessoas, por exemplo, criando uma sociedade, né, essa sociedade, quando o ato constitutivo, quando o contrato social, ele é registrado no órgão competente, surge uma pessoa jurídica. Entenderam? Então, esse surge é uma consequência jurídica que tem ou materializa aquilo que a gente chama efeitos jurídicos. E esses efeitos jurídicos, e é isso que é muito importante, no plano de aplicação primária do direito, esses efeitos jurídicos, eles são naturais e resolvem a vida em sociedade, impedindo o surgimento de conflito entre as pessoas
ou até mesmo resolvendo o conflito temporário, né, existente e comum na vida de relação. A simples consequência jurídica, portanto, abstrata, ela já tem um condão, ela já atinge as pessoas, né, no sentido de se comportarem de acordo com a norma. É isso que se denomina campo, ou plano, ou esfera de aplicação primária do direito. Em outras palavras, o direito abstrato, por si só, né, ele já conduz as condutas humanas, né, as condutas de relação, né, num sentido apropriado da vida de relação. É claro que o legislador, né, o poder legislativo, ao criar a norma e ao criar os códigos, né, o Código Civil, o Código Penal, né, por exemplo, ele não consegue esgotar, né, para o futuro e muitas vezes até para o presente a previsão de todas as relações de vida de sociedade. Então, sempre surge, isso é uma dificuldade do estudo do direito, sempre surgem fatos que não encontram previsão prévia na norma. E aí, e aí encontra-se né, um espaço que é preenchido como lacuna do direito através, por exemplo, da analogia, através, por exemplo, da própria jurisprudência, é, através, por exemplo, dos costumes. E vocês já devem ter estudado isso como fontes, né? Fontes do direito, fontes primárias e fontes subsidiárias. Mas vejam bem, tanto essas fontes primárias como fontes subsidiárias, né, como, por exemplo, a analogia, né, como, por exemplo, a jurisprudência, como, por exemplo, o costume, né, que vai suprir uma lacuna legislativa, a finalidade ainda é trazer na vida de relação, né, consequências jurídicas, no sentido de efeitos jurídicos, a fim de que as pessoas se comportem da maneira esperada para um bom convívio social. Graças a Deus, eu digo, né? Graças a Deus, esse plano de aplicação primária do direito, em alguns países mais, alguns países menos, e o Brasil, não digo para vocês, está sempre no menos, o Brasil muitas vezes está no mais, né? Nós temos uma mania, né? Uma mania que não é realmente boa, uma mania de transformar, né? Tudo aquilo que, ou pensar e traduzir, né? Tudo aquilo que acontece no Brasil, acontece no país, como alguma coisa que não é boa. Né? Nós temos muitas coisas boas, né? Claro que também temos problemas. Né? Bom, mas voltando à nossa explicação. Né? Então, o conjunto de normas abstratas, né, que rege a vida de relação entre as pessoas ou entre as pessoas e o Estado, mas o Estado, então, na função administrativa e na função legislativa, esse direito objetivo material, ele por si só é um arcabouço jurídico, um conjunto de normas suficiente para manter a vida de relação sem conflitos ou solucionando os conflitos sem, isso é importante que vocês anotem, sem a necessidade da intervenção do Estado na função jurisdicional. É isso que caracteriza o chamado plano de aplicação primária do direito. Né? Nós podemos até ter direitos subjetivos violados, né, nessa esfera e resolvidos nessa esfera. Exemplo que eu trago para vocês, que é do nosso dia a dia, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é essencialmente um conjunto de normas abstratas que se encaixa dentro desse conceito de direito material. Né? Mas nós sabemos que direitos, por exemplo, do consumidor podem ser violados
E nós, como os consumidores, podemos buscar, por exemplo, no PROCON, né, a solução da violação, né, desse conflito, e encontrar ainda perante o PROCON, que não tem qualquer atividade jurisdicional, mas com a simples aplicação do direito, ainda nessa esfera primária, uma solução. Né? Uma solução sem a intervenção do Estado juiz. Portanto, claro que o objetivo maior, né, do direito material é o objetivo de prevenção, né, no sentido de que a vida de relação social ela se dê sem conflitos. Mas em ocorrendo conflitos, mesmo assim, a norma abstrata incidindo, ela pode produzir efeitos que permitam, inclusive, o conserto, a correção, a solução de conflitos sem a necessidade de intervenção do poder estatal na função jurisdicional, certo? Os exemplos que eu trouxe até agora dentro do campo civil, né, na esfera penal, vocês conseguem, eu acho, enxergar isso até muito melhor. Né? Na esfera penal, o Código Penal, que é uma norma material, essencialmente, né, o Código Penal ele prevê determinadas condutas como condutas que constituem o chamado ilícito penal, né? Naquilo que a gente chama tipo penal. E no tipo penal, vocês encontram não só a conduta, como encontram no próprio tipo penal uma pena abstrata. Aquela pena abstrata, né, pena de tanto a tanto, pena de 5 a 10 anos, pena de 3 a 8 anos, né, aquela pena combinada de forma abstrata, né, faz com que as pessoas, e essa é uma finalidade da norma, faz com que as pessoas, só diante do efeito que pode acontecer, que é a punição, né, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, por exemplo, faça com que as pessoas não se comportem de acordo com a hipótese prevista no tipo penal. Por exemplo, lá, matar alguém, artigo 121, certo? A conduta esperada pelo legislador é exatamente ao contrário, né? É não matar. Mas como é que ele faz essa regência? Ele coloca a conduta típica penal e combina uma pena abstrata. Isso faz com que a pessoa pense, opa, para um pouquinho, se eu cometer esse ato previsto na norma penal, eu tenho a possibilidade de vir a sofrer uma sanção. E isso acaba por, vamos dizer assim, diminuir, né, ou impedir, ou prevenir a prática da conduta delitiva. É assim que funciona, né, o Código Penal. É diferente no Código Civil. No Código Civil é de forma expressa colocado na hipótese da incidência a conduta esperada para ser praticada pelo cidadão. Por exemplo, uma compra e venda, né? A compra e venda, que é um ato jurídico, um negócio jurídico tão comum, né? Ela encontra, a compra e venda, uma previsão abstrata que estabelece regras que todo cidadão conhece, né? O comprador e o vendedor, o pagamento do preço, a entrega da coisa, né? E as pessoas sabem, né? E não precisaria nem ver o Código Civil, nem ver a norma por si só, mas sabem que aquele que compra, comprador tem que pagar o preço, o vendedor tem que entregar a coisa, né? Nós encontramos também no Código Civil o direito de propriedade, né? Nós encontramos a posse como direito real, são direitos estabelecidos de uma forma abstrata, mas que quando incidem por si só, né, produzem os efeitos. E essa previsão, eu vou tentar terminar por aqui essa explicação, né? Mas essa previsão por si só permite a vida de relação
entre os cidadãos e até mesmo entre os cidadãos e o Estado. Mas grave, estou repetindo isso porque isso é importante. O Estado na função administrativa e na função legislativa. E como exemplo da relação, né, Estado, cidadão-Estado na função administrativa, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né, proporcionar saúde, proporcionar tratamento de saúde, bom ou ruim, né, é direito do cidadão brasileiro, né, no território nacional de receber do Estado. Isso é uma relação jurídica prevista em norma abstrata. E aqui o Estado na função típica chamada administrativa. Né? Ela é típica do poder executivo, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Tá? O exercício do direito de voto. Né? Nós vamos encontrar também como norma material regendo as relações entre cidadão e Estado. Nós vamos encontrar na norma material o estabelecimento de regras na elaboração da própria norma. Nós vamos encontrar na Constituição Federal, né, como norma fundamental do Estado, a previsão de condutas do Estado, normalmente do Estado para o cidadão, normas materiais, certo? Ok? Muito bem. Se nós entendemos o que é direito objetivo, material classificado segundo esse objeto de regência, nós já entendemos o que significa direito objetivo formal, segundo o objeto de regência. Porque o direito objetivo formal, anotem isso aí no caderninho de vocês, que eu brinco, né? No caderno de vocês é importante, o direito objetivo formal, ele tem como objeto de regência as relações entre os cidadãos e o Estado, como já disse, na função jurisdicional, o chamado Estado juiz. E essa relação, ela deve se apresentar de forma subsidiária à aplicação da norma material. Quando nós, como cidadãos, não encontramos solução ao conflito, anotem isso. Quando nós, no plano de aplicação primária, não encontramos a solução do conflito pela incidência da norma com suas consequências jurídicas, nós, em razão de uma vedação constitucional, de fazer justiça pelas próprias mãos, nós encontramos essa vedação, com algumas exceções, dentre as quais salta aos olhos o direito de legítima defesa, né, tanto no aspecto penal, né, como no aspecto civil, porque eu posso ter legítima defesa da posse, assim como eu posso ter legítima defesa da minha vida, né, ok? Posso ter efeitos cíveis e efeitos penais, mas quando esses efeitos, essas consequências, elas não são suficientes e eu não me encontro dentre as exceções para exercitar por minhas próprias forças, né, essa eficácia jurídica, eu tenho, por essa vedação constitucional de justiça pelas próprias mãos, pelas próprias forças, eu tenho a oportunidade, né, o direito de buscar do Estado, na função juiz, na função jurisdicional, uma solução ao conflito que não encontrou solução na esfera de aplicação primária. Isso é fundamental. E a aula, como é gravada, não precisamos repetir mais do que isso. Certo? Então, direito objetivo formal tem esse objeto de regência, onde eu encontro as relações,
ou a previsão como funciona a relação entre os cidadãos e o Estado no exercício da função jurisdicional. E até mesmo o próprio Estado executivo, né, atuando contra o cidadão, como, por exemplo, né, na esfera penal. Okay? O Ministério Público, como dono da ação penal, como titular da ação penal e titular de uma pretensão punitiva, ele necessita entrar no campo de que a gente chama de aplicação subsidiária para ver aplicada a pena, que ele, representando a sociedade, deve exercer essa ação, né? Essa chamada ação penal. Ok? Certo? Então, nós podemos concluir, né? Podemos concluir que esse plano de aplicação subsidiária do direito depende de um esgotamento, né, do plano de aplicação primária do direito. E isso vocês já viram, certamente, quando estudaram as condições da ação. Não é nada novo isso aqui. Não é nada novo. Tá? Esse discurso eu faço e peço que vocês façam. Né? E aqui eu estou como professor, mas como também exerço a magistratura, né? Muitas vezes esses planos, né, não são bem compreendidos na sociedade. Se imputa responsabilidade, muitas vezes, ao poder judiciário, que não compete ao poder judiciário praticar ou exercer qualquer atitude se não for provocado. Essa é uma regra. Né? Por que plano de aplicação subsidiária? Porque eu tenho que ter esgotado o plano primário. Por isso é que o delegado de polícia, né, ele trabalha no plano de aplicação primária do direito, né, prevenindo, buscando a investigação durante o inquérito policial, né, instruindo o inquérito policial, mas o plano de aplicação subsidiária ele vai surgir quando o Ministério Público deduz a sua pretensão punitiva. O juiz ele não pode exercer de ofício, né, sem ser provocado, é isso que eu quero dizer para vocês, sem ser provocado, o juiz não deve agir. A função jurisdicional, ela depende de provocação. E muitas vezes esse discurso, né, na mídia, ele é distorcido, imputando responsabilidades, às vezes, aos juízes que não são de responsabilidade dos juízes. E muitas vezes também ao contrário, imputando responsabilidades ao poder administrativo ou ao poder legislativo que não lhe são próprias. Aliás, o brasileiro às vezes tem mania de solucionar conflitos, de solucionar problemas criando leis. É uma inversão dentro do que a gente está aqui falando de uma forma teórica, né? É uma inversão, mas é uma tradição no Brasil. Temos um problema, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma lei para resolver o problema. Não, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Né? Quando temos um problema cuja norma não foi suficiente, nós temos sim que procurar o Poder Judiciário, é para isso que serve. Tá? Mas a norma está ultrapassada. Bom, se a norma está ultrapassada, é isso sim, isso é problema a ser resolvido, né, democraticamente pelo poder legislativo. O poder legislativo, inclusive, pode ser provocado pelo poder executivo, assim como pode também ser provocado pelo poder judiciário e, especialmente, pela própria sociedade representada. Tá? Mas aí a gente já está escapando aqui do tema, né? Mas só para vocês entenderem aonde isso pode chegar e como isso é básico, como isso é importante. Não é só compreender um conceito de direito objetivo e repetir como um papagaio o conceito de direito objetivo. Não é essa a ideia. É tentar ver, é por aqui que eu vou tentar trocar daqui a pouquinho do quadro, né, explicativo,
é tentar ver que o direito objetivo material tem essa finalidade, né, primária. E o direito objetivo formal, né, ao reger a atividade jurisdicional, né, tem um objetivo totalmente diferente. Né? Só para exemplificar, o Código de Processo Penal é um conjunto de normas abstratas, né? E que regulamenta o exercício da função jurisdicional numa relação processual em que eu tenho Ministério Público, juiz e réu. Né? A jurisdição civil da mesma forma. Então, essa função jurisdicional, quais os requisitos da peça acusatória no direito penal, né? Quais os requisitos da petição inicial de uma matéria civil, né? Como se faz a citação do réu no processo penal, no processo civil, quais os requisitos da sentença penal ou civil. Isto é matéria regida pelo direito objetivo formal. Por isso que ela trabalha, ela tem aplicação nesse mundo chamado subsidiário do direito. Tá? Isso é uma estrutura democrática, de funcionamento democrático. E para não, já estou me estendendo muito, e para não, mas não, tentando não me estender, é por isso que juiz, por exemplo, não é eleito. É por isso que o juiz tem algumas prerrogativas, né, para que possa exercer de forma independente, autônoma, né, a função jurisdicional. Diferente de um deputado, diferente de um vereador, diferente de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. Né? As funções são diferentes, né? E o momento de aplicação da norma é diferente, certo? Bom, então esse direito objetivo, classificado como material ou formal, né, ele é composto, como nós já falamos aqui várias vezes, ele é composto por hipóteses, né? Hipóteses de incidência, que normalmente prevêem condutas humanas, mas também podem prever determinados fatos, né? Nós vamos na outra, um pouquinho mais adiante, na sequência, falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Ok? Então, ficamos nesse quadro. Né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa incidência da norma. Né? E aí eu vou deixar agora, nesse momento, eu deixo de lado aquela esfera de aplicação que a gente chama subsidiária, e eu estou falando apenas do direito objetivo material, né? Eu estou falando da esfera de aplicação primária do direito, tá? Onde nós temos, então, uma hipótese de incidência, né? Portanto, abstrata, e que rege a vida comum de relação, tá? Comum de relação entre os cidadãos, ou entre os cidadãos e o Estado, naquelas duas funções, se não a jurisdicional, ok? No momento em que, então, como hipótese, eu tenho um fato, eu tenho um ato previsto na norma, né? Isso vocês já sabem, né? Ocorrendo no mundo real, a hipótese, né? Ocorre um fenômeno que a gente chama de subsunção da norma, né? Ou incidência da norma no mundo real. É claro, e vocês também já sabem, que nem todas as condutas, nem todos os fatos são relevantes para o direito. Tá? Uma parcela das condutas humanas, uma parcela dos fatos são importantes para o direito e por isso sofreram a regência. Por isso foram adotadas, né, ou foram escritas como hipóteses da norma. Entrar na sala de aula, né, que hoje se faz de uma forma virtual, né, como a gente diz, bom dia pessoal, olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso é uma norma de conduta humana, né, recomendável,
nem sempre cumprida, mas recomendável, de boa convivência, sem qualquer relevância jurídica. Portanto, isso não está previsto em norma, isso não é objeto do direito. Tá? Então, as condutas e os fatos que são relevantes, essas condutas são escolhidas pelo Poder Legislativo e que criam as chamadas hipóteses. Tá? Quando essas condutas, quando esses fatos, eles ocorrem no mundo real, porque também tem situações em que o legislador ele cria a hipótese nem acontece, ou acontecia e não acontece mais, são normas que a gente diz não pega, né? Ok? Mas a grande maioria das normas, né, incidem a todo momento na nossa vida de relação. No momento em que eu saio da minha casa, né, com a máscara, não esqueçam. Né? Eu saio de casa, eu coloco a máscara. Né? Por que eu coloco a máscara? Eu tenho uma regra jurídica. Certo? No momento em que eu ingresso no automóvel ou ingresso no ônibus, no transporte coletivo, incidem normas. No momento em que eu faço o pagamento da minha passagem, incide norma. Né? A todo momento na vida de relação, né, eu tenho uma mescla de atos e fatos que têm ou não consequências jurídicas. E a gente não percebe, e é bom até não perceber, né? Ok? Isso não faz bem para a saúde. Brinco, né? Brincadeira, tá? Ok? Então, indo adiante, isso também acho que vocês já sabem, não tem nada de difícil. A hipótese ocorre no mundo real, né? Então eu tenho aquilo que a gente chama de fato jurídico lato sensu. O que é fato jurídico lato sensu? Você já sabe também. Fato jurídico lato sensu nada mais é do que um fato da natureza ou uma conduta humana que antes tinha previsão abstrata e que, por acontecer no mundo real, produz efeitos jurídicos. Certo? Então, todo fato ou conduta humana que acontece na vida de relação ou no mundo real e produz efeitos jurídicos, né, é um fato jurídico. Só que esse conceito simples e até simplório, tá, é o conceito de fato jurídico lato sensu. Estou fazendo aqui uma revisão, acho que de teoria geral do direito. Tá? Bom, aproveitando, só para lembrar vocês, porque a gente trabalha também com essas questões um pouco mais adiante, quando eu for falar sobre a defesa do réu no processo. Eu tenho que fazer defesa, eu tenho que saber fazer uma petição inicial, e esses assuntos eles vão voltar. Então, estou aproveitando o momento, já que eu estou falando de fato jurídico lato sensu, então não é demais a gente falar um pouquinho, bem pouquinho, tá, acerca dessa classificação, porque o significado, o conceito eu já dei para vocês, né? E vocês já sabem. Então, essa classificação do fato jurídico lato sensu, eu vou classificar o fato jurídico lato sensu em fato jurídico estrito sensu ou ato jurídico lato sensu. Não se compliquem com isso, está aqui no esquema. Depois vocês podem repetir, né, e olhar de novo, mas é tranquilo. Tá? Então, o fato jurídico estrito sensu é aquele fato da natureza previsto abstratamente na norma e que produz consequências jurídicas quando acontece no mundo real. Tá? O ato jurídico lato sensu é toda conduta humana prevista na norma que, quando acontece no mundo real, produz efeitos jurídicos ou consequências jurídicas. É tranquilo. O fato jurídico lato sensu, ele engloba fatos da natureza e condutas humanas.
E quando a gente vai classificar, a gente separa. O direito separa o homem da natureza. Gravem isso. Vocês não erram. Tá? Quando o fato for da natureza e a norma abstrata prevê consequências jurídicas, eu tenho o fato jurídico, então, estrito. Quando eu tenho conduta humana, ou conduta humana e produz efeitos jurídicos, eu tenho ato jurídico, lato sensu, pelo menos. Certo? Para não ficarmos aqui. Fato jurídico estrito sensu. Um exemplo apenas. Tá? Se vocês quiserem, depois vocês podem me perguntar. A gente tem vários canais aí de comunicação. Tá? Exemplo. A questão do leito do rio. Né? A questão do leito do rio. O leito do rio, ele pode aumentar. Ele pode diminuir de uma forma, entre aspas, definitiva. Eu posso ter com isso, em razão de fato natural, né, entre aspas também, né, eu posso ter uma situação de aumento da minha propriedade rural ou diminuição da minha propriedade rural. Eu vou encontrar regulamentação abstrata disso. E quando isso acontecer no mundo real, né, eu posso sofrer as consequências jurídicas previstas nessa norma. Tá? O ato jurídico lato sensu, então, ele permite uma subclassificação em ato jurídico estrito sensu, negócio jurídico e ato jurídico, ou ato fato jurídico, melhor dizendo. Tá? Eu vou ficar aqui porque isso não é, na realidade, a matéria de processo. Eu estou aproveitando para fazer uma conexão, né, uma lembrança para vocês. Tá? Como é que a gente diferencia isso aqui, para não errar? Tá? Claro, estudando muito, aí vocês vão estudar bastante, mas aqui, nosso papo. Tá? Veja só, o ato jurídico estrito sensu é aquela conduta humana, cujos efeitos jurídicos já têm previsão na norma abstrata. A vontade humana, tentando dar outras palavras, a vontade humana ela não tem força para modificar esses efeitos jurídicos. Certo? E é exatamente nessa força da vontade humana, né, modificar, criar os efeitos jurídicos através da vontade, é que eu diferencio o ato jurídico estrito sensu do negócio jurídico. O negócio jurídico, na realidade, um exemplo de negócio jurídico, né, nós poderíamos dar a compra e venda, a locação, né, contrato de locação, contrato de empréstimo. Né, as partes né, têm a possibilidade de estabelecer efeitos outros que não estão na norma jurídica. Tá? Já no ato jurídico estrito sensu, né, e eu vou ficar apenas nessa diferenciação, senão a aula vai ficar muito comprida nessa parte. O ato jurídico estrito sensu, a vontade humana ela tem que estar presente, mas não é a vontade humana que trabalha nos efeitos jurídicos. Por exemplo, o ato jurídico estrito sensu poderia dar o pagamento. Tá? Então, o pagamento, o efeito jurídico é a quitação. Ok? Agora, eu posso estabelecer no negócio jurídico prévio, eu posso estabelecer condições, né, desse pagamento, né? Então, eu estou tratando lá no negócio jurídico. Tá? Eu aconselho vocês a estudarem, no sentido de revisar
essa matéria, né, mesmo que não seja nesse semestre, né, mas dessa classificação, que eu vou ficando por aqui, né, poderia ir um pouco mais adiante, mas vou ficando por aqui entre negócio jurídico e ato jurídico estrito sensu, que é importante e que nós vamos usar um pouquinho mais adiante, por isso eu trabalhei um pouco neles, tá bem? Mas fica o conselho aqui de vocês buscarem, né, revisar, né, ao longo do estudo do direito, né, não precisa ser esse semestre ou nesse ano, vocês revisem essa matéria que ela é muito importante para a vida de vocês. Bem? Muito bem. Se acontece, voltando ali no nosso esquema, se acontece, portanto, no mundo fático, aquilo que era hipótese, eu tenho o fato jurídico. E o fato jurídico, lato sensu, ele causa ou ele acarreta, né, o surgimento de uma relação jurídica. Uma relação jurídica normalmente entre pessoas, pessoas naturais e pessoas jurídicas, ou só pessoas naturais, ou até mesmo uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa. Tá? Então, normalmente eu tenho em razão, é isso que eu quero terminar nesse esquema, normalmente de, em razão da ocorrência de uma hipótese no mundo fático e o surgimento de um fato jurídico, eu tenho o surgimento de uma relação jurídica. Tá? E aqui fica combinado com vocês, já que nós estamos tratando da incidência do direito objetivo material, a relação jurídica que surge, por óbvio, é a chamada relação jurídica de direito material. Tá? Essa relação jurídica de direito material, então, nós podemos trabalhar um pouquinho. Tá? Entendemos como ela surgiu. Ela surge do fato jurídico. O fato jurídico surge da incidência da norma abstrata. Agora a gente trata dessa relação jurídica que surgiu, ou que decorreu, da incidência antes abstrata da norma material, né? Ok? Do direito objetivo material. Claro que também é matéria que vocês já sabem. Né? Vocês já viram isso aqui, e a gente está revisando. Então, na relação jurídica de direito material, aquela que decorreu da incidência, por exemplo, do Código Consumidor, que ocorreu, por exemplo, da incidência do Código Civil, né? Vamos deixar o direito penal de lado. Né? Às vezes eu trago o direito penal porque eu mudei a jurisdição. Até o ano passado eu estava com a jurisdição federal, civil e penal. E a partir do ano passado eu fiquei só com jurisdição criminal. Então eu acabo, pelo dia a dia, tentando me inclinar ao direito penal, mas eu tento me corrigir aqui, porque nossa matéria é processo civil. Então eu tenho que ter em mente que o processo civil ele existe em razão do direito civil, do direito do consumidor, ou seja, do direito civil, tá? E não do penal. Para o direito penal eu tenho o processo penal. Ok? Bom, então, da relação jurídica de direito material, o que eu quero de vocês é que vocês enxerguem esse esquema aqui, explicativo, que normalmente eu coloco no quadro branco. Tá? Então, vocês têm que enxergar, obviamente, esses sujeitos da relação e o objeto da relação em especial. Eu acho que quanto aos sujeitos, vocês já sabem muito bem que participam da relação jurídica, né, sujeitos que podem ser pessoas que normalmente por ouvido a gente chama de pessoas físicas, ou pessoa física, e que nos termos do Código Civil seria pessoa natural, em que pese o próprio Código Civil às vezes utilize pessoa física, tá? Mas participam das relações jurídicas materiais pessoas, sejam elas naturais, sejam elas jurídicas. Tá? As pessoas jurídicas são normalmente entidades compostas por um conjunto de pessoas ou por um conjunto de bens, que ganha essa capacidade de ser titular
e de exercer pessoalmente esses direitos chamados subjetivos, que decorrem da relação jurídica como objeto. Então, os sujeitos da relação são pessoas, pessoas naturais, chamadas também de físicas, ou pessoas jurídicas. Tá? No processo, e aí fica, eu não coloquei no esquema, eu peço que vocês coloquem, né, como acréscimo de vocês, para o processo é também interessante vocês saberem que nas relações de direito formal, tá, onde tem a figura do juiz, podem atuar também as pessoas chamadas pessoas formais. Tá? Ok? Por exemplo, a massa falida, tá? Por exemplo, o espólio, que é o conjunto de bens deixados pelo falecido. Né? Nós temos algumas universalidades de bens, né, de direito, né, que atuam nas relações processuais. Tá? Mas nós estamos falando da relação jurídica material, não chegamos ainda na relação jurídica formal. Quanto ao objeto dessas relações jurídicas materiais, é que eu me dedico um pouco, né, para tentar identificar, e aí já eu acho que eu estou chegando já quase à finalidade dessa aula, né, de introdução, onde eu enxergo como objeto não só os bens, as coisas, tá, mas eu enxergo também nas relações jurídicas como objeto, tá, aquilo que se denomina de direitos subjetivos. Eu queria que vocês aí fizessem um asterisco, né, fizessem uma anotação no caderno especial, porque isso é importante, isso é importante. É entender como a gente sai do direito objetivo, no nosso caso, o direito objetivo material, e chega a essa concepção de direito subjetivo. Naquilo que importa para nós aqui, na nossa aula, né, no nosso curso de processo civil, certo? Aqui, em que pese eu sei, tenho conhecimento de vários conceitos, de várias concepções, né? Sendo assim bem simples na explicação, o direito subjetivo que eu quero que vocês enxerguem, tá, como objeto dessas relações jurídicas materiais é aquela ideia de direito subjetivo porque na relação, anotem isso, porque na relação jurídica material que decorreu da incidência abstrata no mundo real, né? Ou seja, a relação jurídica eu consigo já enxergar não o comprador e o vendedor abstrato, eu consigo encontrar o comprador sendo o seu Antônio Silva e o vendedor o seu Júlio Medina. Né? Então, essa possibilidade de identificação do titular do direito na relação jurídica material, que a gente chama de titularidade, a possibilidade de ser titular de direitos subjetivos, essa possibilidade se concretizando na relação jurídica, eu encontro a concepção primária ou principal daquilo que é direito subjetivo. Então, o direito objetivo ele é visto como objeto abstrato, o direito como objeto. O direito subjetivo é aquele direito que eu posso imputar, dizer de quem é. Quem é o dono desse direito? Se eu posso dizer que o seu Antônio Silva é o dono do direito de receber, por exemplo, o preço do seu Júlio Medina, eu estou falando não mais de direito abstrato, eu estou falando de direito no mundo jurídico real, certo? Isso é direito subjetivo. Eu sei que muita gente, quando explica direito subjetivo, vincula o direito subjetivo como sendo aquele direito de exigir de outra em determinada prestação. Sim, essa concepção está ok, mas eu quero que vocês enxerguem o que está por trás disso, que é exatamente a ideia de titularidade e que diferencia as concepções de direito objetivo do direito subjetivo.
subjetivo porque eu posso identificar o titular, o dono do direito. Tá? Bom, os direitos subjetivos, portanto, eles surgem nessas relações jurídicas materiais, né, como objeto. Né? Eu posso ter uma relação jurídica de locação, né, falei há pouco, onde eu tenho então o proprietário, né, o locador, e o inquilino, o locatário. Eu consigo enxergar, né, sem fazer muito esforço, vocês também, vocês conseguem enxergar direitos nessa relação, ou que decorrem dessa relação. E nessa relação vocês enxergam quem são os donos desses direitos. Né? O seu Antônio lá e tal, na relação como locador, né, ele vai ter o direito de receber o aluguel. O seu Júlio, como locatário, como inquilino, ele vai ter o direito subjetivo de usar a coisa, de ter a posse direta da coisa. Tá? Aí esses direitos subjetivos, e aí, só para não. Depois vocês colocam no Google, não sai exatamente o que eu estou falando para vocês. Então, sim, esses direitos subjetivos, eles estão normalmente na doutrina e nas explicações que vocês têm por aí, eles estão vinculados a uma classificação, e dentro da classificação, os direitos subjetivos normalmente estão vinculados a uma classificação de direito subjetivo prestacional. Tá? Então, o direito subjetivo, ele normalmente está atrelado à ideia de um direito de uma determinada pessoa contra outra determinada pessoa, no sentido de exigir dessa outra pessoa determinada prestação ou comportamento. Não está errado isso. Não está errado. Tá? Mas é claro que eu tenho que mostrar para vocês que os direitos subjetivos eles podem ser classificados, tá? Como direitos subjetivos prestacionais, tá? Que é o mais comum, nos exemplos que há pouco a gente já falou, esse direito subjetivo, então, de exigir de outra determinada, de outrem, né, ou de outra pessoa, determinada prestação. E se essa prestação ocorrer, eu vou ter a satisfação do meu direito subjetivo, e aqui eu tenho uma ideia clássica de direito subjetivo prestacional. Se vocês quiserem anotar, isso aí é interessante. Tá? Então, direito subjetivo prestacional é aquele direito cuja satisfação, está no esquema também, né? Cuja satisfação depende de uma ação ou de uma omissão de outra ou de outras pessoas. Certo? Isso é o direito subjetivo prestacional. É o direito subjetivo que depende do comportamento de outra pessoa para vê-lo satisfeito. E ser satisfeito, extinto. Eu tenho o direito de receber o aluguel, portanto, o inquilino ele vai pagar o aluguel. Quando ele pagar o aluguel, ele está cumprindo a obrigação que corresponde ao meu direito subjetivo prestacional. Portanto, se quiserem também anotar nesse sentido, é interessante. O direito prestacional é aquele que corresponde a uma obrigação de outra ou de outras pessoas. E quando a gente quer falar outras, a gente pode falar outrem. Não tem problema. Tá? Os direitos potestativos, eu aproveito, né, essa explicação, porque, como eu disse, essa aula de hoje, esse vídeo, ele tem essa finalidade de fazer conexões da teoria geral do direito com a teoria geral do processo. Então, sim, não é demais a gente falar um pouquinho na classificação e encontrar na classificação dos direitos subjetivos os chamados direitos subjetivos potestativos. Então, anotem aí: os direitos potestativos são aqueles direitos subjetivos, estou arriscando dizer isso, são aqueles direitos que se aproximam da ideia de poder,
cujo exercício independe, vou falar a terceira vez, independe da ação ou da omissão de outras pessoas. E o exercício do direito potestativo como um poder, daí vem o nome potestativo, acarreta sua extinção, normalmente. Tá? Exemplo. Falamos de contrato de locação. Então, no contrato de locação, eu enxergo tranquilamente direitos subjetivos prestacionais, que eu não vou repetir aqui. Tá? Mas eu tenho certeza que vocês sabem que o inquilino, se o locador resolve vender o imóvel, o inquilino tem preferência na aquisição desse imóvel. Portanto, ocorrendo durante a vigência de um contrato de locação uma hipótese de incidência do direito material, no sentido de que o locador pretende vender a coisa locada, surge incidentalmente no contrato de locação em favor do inquilino o direito de preferência na aquisição desse imóvel. A existência desse direito tem várias concepções, tá? Ok? Mas esse direito de preferência, ele é tranquilo, vocês sabem isso, né? Exercer ou não exercer a preferência, ou o direito de preferência, compete ao inquilino. Ele não depende de ninguém, ele não depende do locador. Ele, tomando ciência de que o imóvel está sendo vendido, oferecido à venda, melhor dizendo, surge para ele a preferência. Ele exerce, quero comprar, não quero comprar. Esse é um exemplo clássico de direito subjetivo potestativo. Tá? E anotem aí, né, a matéria vocês vão ver melhor mais adiante, mas anotem, na administração pública, de um modo geral, eu encontro a maioria dos exemplos de direitos potestativos do Estado. Né? É óbvio que o Estado exerce poder, né? E no exercício desse poder executivo, dessa administração pública em qualquer dos âmbitos, né? Exercem direitos que não dependem do cidadão. Por exemplo, só para ficar esse exemplo, né? Por exemplo, o exercício do poder de polícia, do poder de autuar, do poder de fiscalizar uma obra que está em andamento municipal. O fiscal do município, para exercer o direito de fiscalização da obra, não depende do dono da obra. Ele até pode encontrar resistência, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante, no exercício desse direito, mas o direito depende só do exercício ou não. O direito de verificar que o fisco, né, por exemplo, federal, estadual ou municipal, porque a regra é a mesma, o direito que tem o fisco, né, de verificar a ocorrência do fato gerador e de que alguém é devedor de um determinado tributo e fazer aquilo que se chama lançamento tributário, ele tem 5 anos para fazer isso, certo? E ele, então, dentro dos 5 anos, ele exerce ou não exerce. Se exercer, lançou. Extinguiu o direito pelo exercício do direito. O direito prestacional não é pelo exercício, ele depende da satisfação, do comportamento de outra pessoa. Essa é a grande diferença. Tá? E aí eu coloquei ali como asterisco, até para vocês estudarem depois. Tá? Ficam aqui recomendações, né? Porque o direito não é semestre a semestre, ele vai acumulando, né, conhecimento. Os direitos potestativos, portanto, que são poderes, mais do que direitos, são poderes, eles normalmente têm prazos previstos também na norma para serem exercidos.
E esses direitos potestativos, e é essa a explicação pela causa e não pela consequência, é nesses direitos potestativos e pelo não exercício do direito potestativo que eu encontro, e é a matéria que vocês já viram, tá? Eu encontro o fenômeno extintivo chamado de decadência. A decadência é exatamente o quê? A extinção de um direito potestativo que não foi exercido no prazo, no tempo previsto na norma legal. A prescrição, na realidade, também é uma forma de extinção. Em que pese a gente possa ver a prescrição aquisitiva, mas aí é outra matéria, né? Nessa ótica, a prescrição ela atinge pela não satisfação em prazo previsto em lei direitos subjetivos chamados prestacionais. Então, o direito subjetivo prestacional, que assim é considerado, porque necessita do comportamento de outra pessoa para ser satisfeito, esses direitos também encontram na norma tempo para exigir a satisfação. Anotem esse detalhe. Tempo para exigir a satisfação. E se decorreu o prazo sem ter o titular do direito prestacional exigido o direito, e eu só posso exigir depois que ele está violado, então o direito subjetivo prestacional ele foi violado, passou o prazo para pagar o aluguel e o cara não pagou. Ele está violado. Então, a partir da violação, eu posso exigir. Essa exigibilidade do direito, visando, portanto, a satisfação, tem um prazo de prescrição. Então, a não exigibilidade de direitos subjetivos prestacionais por prazo previsto em lei acarreta aquilo que a gente chama de prescrição extintiva, para não deixar dúvida. Certo? Não está errado, mas diante da explicação, a gente pode agora falar. A decadência, quando acontece, atinge o direito. Certo? A decadência atinge o direito. Eu tinha o direito e não exerci, agora não tenho mais. A prescrição não atinge o direito propriamente dito. Atinge aquilo que logo, logo a gente vai falar, e aí a gente chega no final da aula, de pretensão de direito material. Porque o direito subjetivo atingido pela prescrição, anotem, perde exigibilidade. Ele não desaparece do mundo, diferente do direito potestativo. O direito potestativo eu tinha 30 dias para exercer a preferência. Eu não exerci, eu não tenho mais. O direito subjetivo de receber o preço, eu poderia exigir do devedor até X anos. E eu não exigi. Agora eu não posso exigir mais. Mas o direito eu tenho. Professor, o que adianta ter o direito sem exigibilidade? O pagamento, se acontecer, pode ser considerado devido. Mas aí é uma outra matéria, né? Aí é uma outra matéria. Mas eu tenho que, nesse momento, deixar claro, porque prescrição e decadência, só por isso, tá, pessoal? Prescrição e decadência é matéria de defesa civil do réu a ser trazido em peça de contestação. Isso nós vamos estudar. Tá? E a gente vai ter que entender, e por favor, desde já anotem. Quando se reconhece, quando o juiz reconhece, num caso concreto, a prescrição e a decadência,
a essa consideração do juiz, o Código de Processo Civil, anotem isso, é importante, hein? Confere a condição de exame de mérito. E a condição de exame de mérito de uma decisão judicial faz incidir um fenômeno chamado coisa julgada material. Isso tudo vocês vão aprender, tudo é matéria processual, por isso a gente tem que ir passo a passo, conectando o que eu disse, teoria geral do direito com teoria geral do processo. Por hora, praticamente, teoria geral do direito a gente ficou falando aqui. Tá? Muito bem. Vamos um pouquinho mais adiante. Tá? Já foi um pouco mais longa do que esperado, mas preciso terminar isso aqui com vocês. Então, vamos ficar para simplificar, né, a nossa aula. Vamos ficar com direitos subjetivos prestacionais. Eles ficam mais fáceis. Eles são mais comuns na vida de relação. Tá? Então, o direito subjetivo prestacional é quando a obrigação a que lhe corresponde não for cumprida no prazo normalmente pactuado, eu tenho aquilo que eu acabei de falar para vocês de direito subjetivo violado. Eu tinha um direito subjetivo que antes ele não podia nem ao menos ser exigido. Eu tinha o direito subjetivo de receber o preço daqui a 15 dias. Então eu tenho o direito subjetivo. Mas eu não posso exigir antes dos 15 dias que eu pactuei, que eu contratei. Certo? Bom, no momento em que passaram-se os 15 dias, o devedor não pagou, eu posso exigir. Por que eu posso exigir? Porque o meu direito foi violado. E se o direito foi violado e surge a exigibilidade, pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, isso é fácil de vocês entenderem, e a explicação fica até rápida. Né? Eu tenho aquilo que a gente chama de satisfação com extinção. É o rumo normal, eu chamo. Graças a Deus. Mas pode acontecer excepcionalmente. Tá? Graças a Deus, excepcionalmente, senão o Poder Judiciário, que já tem muita demanda e a gente não dá conta, se fosse a regra, então aí tinha que sair correndo do fórum. Ah, então, a maioria dos direitos são prestacionais, eles são cumpridos e satisfeitos. Muitas vezes não precisa nem exigir, é a conduta humana normal da vida de relação. Tá? Mas, eventualmente, vamos colocar assim, eventualmente, então, o direito foi violado, ele foi exigido e o sujeito não cumpriu, o devedor não cumpriu. Tá? Então, eu tenho a hipótese, direito subjetivo violado, exigido e não satisfeito. Quando ele foi violado, ele foi exigido e ele não foi satisfeito, eu tenho um fenômeno jurídico que nós podemos dizer ocorreu uma resistência na satisfação do meu direito subjetivo. E essa resistência, né, como já falei anteriormente, em razão da vedação constitucional, né, de fazer justiça pelas próprias mãos, ou por minhas próprias forças, né, a não ser aquelas exceções, por exemplo, de exercício regular de direito, legítima defesa, tal, que é bem mais comum lá no direito penal. Tá? No direito civil, normalmente, diante dessa situação, eu não posso ir na casa do sujeito e pegar o meu carro de volta que eu vendi para ele. Né? Eu não posso ir na conta bancária do sujeito e pegar o valor que ele me deve. Portanto, eu tenho esta situação que eu tenho que enxergar como advogado, como promotor, como juiz, eu tenho que enxergar esse tempo jurídico, ou esse desenvolver jurídico qualificando o meu direito subjetivo prestacional. Eu tinha um direito subjetivo, desculpe repetir, tá? Eu tinha um direito subjetivo que eu não podia exigir. Venceu o prazo, ele foi violado, portanto eu posso exigir. Eu exigi e não foi satisfeito, porquanto eu tenho uma resistência. Em razão da vedação constitucional, eu tenho a necessidade de buscar a satisfação do meu direito subjetivo, onde? No plano de aplicação
subsidiária do direito. Ou seja, perante o Estado, pedindo ao Estado a função jurisdicional exercida por um juiz. Certo? Aqui eu tenho aquilo que vocês já estudaram como condição da ação. Ou melhor, o interesse de agir, ou ainda melhor, eu acho melhor, a necessidade de agir judicialmente. Certo? Diante do quê? Daquilo que a gente chama conflito de interesses. O conflito de interesses está intimamente ligado com esse desenvolver do direito subjetivo até a sua resistência. O direito subjetivo que não foi satisfeito encontrou resistência na esfera de aplicação primária do direito, ele caracteriza conflito de interesses. E se estou diante de um conflito de interesses, em razão da vedação constitucional, que eu acabei de falar, eu tenho a necessidade de provocar o Estado juiz. Portanto, aqui eu tenho aquilo que também se chama condição da ação. E que aqui nós vamos pactuar uma questão terminológica. Essa condição da ação, ao lado da legitimidade, que é as duas condições que hoje o atual Código estabelece, essa condição nós vamos chamar de pretensão de direito material. O que é uma pretensão de direito material? Vocês mesmos podem escrever o conceito. É um direito subjetivo que foi violado, que foi exigido e que encontrou resistência na esfera de aplicação primária do direito. Portanto, o meu direito de receber o preço daquela compra e venda contra o seu Júlio Medina, certo? Aquilo que era o meu direito subjetivo, ele se transforma em pretensão. Anotem isso. Anotem assim, aquele direito se qualifica como pretensão. Portanto, a não satisfação, a violação, a exigência e a resistência acabam por qualificar aquilo que era só um direito subjetivo, qualificam aquele direito em pretensão de direito material. Porque agora, a partir da existência ou da transformação do meu direito em pretensão, eu tenho aquilo que se chama ação. A toda pretensão corresponde uma ação. Vocês já ouviram falar isso. Agora eu estou entrando em teoria geral do processo. Tá? Processo não existe se não tem direito na esfera primária. Eu não tenho esfera subsidiária se eu não tenho a primária. Tá? E essa ação nada mais é do que um outro, vou repetir, tá? Do que um outro direito surge para o titular da pretensão, ou seja, do direito subjetivo. O seu Antônio, agora, além de ter o direito de receber o preço do Júlio, que foi violado, que foi exigido, que foi resistido e que se transformou em pretensão, tá? Contra o Júlio. Agora o seu Antônio, compreendam bem isso, a aula ficou longa demais, tá? Mas compreendam bem isso. Esse direito, a esse direito, se agrega um outro direito. O direito, então, subjetivo público de exigir do Estado juiz um serviço público, uma prestação jurisdicional, uma tutela jurisdicional, capaz de solucionar o conflito, que não foi solucionado onde? Na esfera primária, e agora vai ter que ser solucionado na esfera
subsidiária. Certo? Ok? Portanto, direito subjetivo é uma coisa, tá? Pretensão é uma qualificação desse direito, ação é outra coisa, tá? O devedor na ação como direito é o Estado juiz, em que pese, na petição inicial, a gente vai colocar fulano de tal promove a presente ação de conhecimento contra o réu ciclano. Mas a ação que vocês estão vendo aí, como natureza jurídica, como conceito, é direito subjetivo público do cidadão contra o Estado. E por que contra o Estado? Porque foi o mesmo Estado que deveria ter feito a norma, com capacidade de evitar o conflito. Como a norma não foi capaz de evitar o conflito, agora o Estado, né, tem essa função, esse dever, chamado poder-dever de jurisdição. Também você já viram esse conceito. Tá? Esta ação, tá, assim vista, tá, ela só surge quando eu tenho pretensão. E eu só tenho pretensão quando eu tenho o direito violado, exigido e resistido na esfera de aplicação primária. Surge o direito que vai permitir que eu abra, portanto, a chamada esfera subsidiária do direito. Como eu faço isso? Exercendo a minha ação, exercendo o meu direito, tá? Exercendo o meu direito. A partir daqui, a gente começa então a tratar de teoria geral do processo, começa a vislumbrar tutela jurisdicional, começa a vislumbrar a chamada esfera subsidiária, né, dos direitos ou da aplicação do direito. Tá? Que nós vamos, então, seguir numa próxima aula, né, uma videoaula, em que a gente vai começar, então, rememorando um pouco sobre a ação e trabalhando nesse início da esfera de aplicação primária, fechando, então, a nossa aula de hoje para inaugurar a próxima, na chamada formação do processo. Certo? Era isso, minha gente.